Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica dos elementos. Eu inicio lembrando vocês sobre as pilhas. Vocês sabem pelo que as pilhas são constituídas? Já abriram uma pilha? Já verificaram quais são os elementos, as substâncias que estão lá formando a pilha? Ora, primeiro nós precisamos diferenciar. Existem vários tipos de pilha. As pilhas comuns, que são aquelas pilhas que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, elas basicamente se dividem em dois grupos: as pilhas alcalinas e as pilhas ácidas. O que vai diferenciar uma pilha ser chamada de alcalina e outra de ser chamada de pilha ácida é justamente o que nós vamos encontrar dentro dela. Para que a gente possa entender melhor isso, vejam vocês aqui na imagem. Uma pilha, ela tem duas extremidades. Uma extremidade mais rasa, né? E a outra extremidade tem uma saliência. Aquela parte rasa da pilha, normalmente, lá dentro, internamente, nós vamos encontrar óxido de zinco ou zinco. Essas substâncias, né, esses átomos de zinco, eles liberam elétrons. A tendência é liberar elétrons por essa parte dessa parte rasa das pilhas. Na outra extremidade, na parte saliente da pilha, nós vamos ter outras substâncias, uma delas o dióxido de manganês, onde nós vamos encontrar substâncias que tendem a receber elétrons. Então imaginem vocês, quando eu pego um fio condutor, né, e faço um circuito elétrico e faço o polo que está raso se encontrar com aquele outro polo que tem a saliência, eu estou facilitando o fluxo de elétron de um polo para o outro, tá certo? Esse fluxo de elétron de um polo para o outro promove energia e essa energia vai realizar um trabalho. Um deles é utilizado pelo controle remoto que alguns de vocês estão aí utilizando. Existe lá dentro uma série de substâncias que facilita esse fluxo de elétrons. Se essa substância for ácida, a pilha vai ser ácida. Se aquela substância tiver poder alcalino, aí nós chamamos a pilha de alcalina. Beleza, pessoal? Fica a dica. Mas o melhor mesmo é nós nos familiarizarmos com o que eu falei. Eu falei sobre zinco, eu falei sobre amônia, eu falei sobre dióxido de amônia, então eu tenho oxigênio. Eu falei sobre óxido de zinco, eu tenho oxigênio, eu tenho elemento químico zinco. É uma provocação, para vocês saberem que os elementos químicos, eles estão dispostos lá na tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos a tabela atual, 118 elementos que estão representando os seus respectivos átomos. Olha o átomo do zinco representado aqui. Aqui, no símbolo, no elemento químico zinco, eu tenho esse número 30, que representa um número atômico, a quantidade de carga positiva e também a quantidade de elétrons de carga negativa, se esse é um átomo neutro. Eu tenho aqui embaixo o 65, que é a quantidade de massa, ou seja, a soma entre os prótons e os nêutrons. Aí, quando eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu vou subtrair a massa pelo número atômico. Aqui no caso do zinco, o número de nêutrons, a quantidade de nêutrons dele é igual a 35. E isso está expresso na tabela periódica, na atual tabela periódica. Não é um bicho de 7 cabeças. Ele tem apenas 7 linhas e 18 colunas. Vou repetir. A tabela periódica dos elementos, ela possui 7 linhas, as quais nós chamamos de período. E possui 18 colunas, que antigamente nós chamávamos de família e hoje nós chamamos de grupos. Beleza, pessoal? É assim que eu interpreto, a princípio, a tabela periódica, essa organização. 7 linhas, 18 colunas, expressando em cada elemento químico as particularidades específicas de um determinado átomo. Tá bom? Então, neste vídeo, nós falamos sobre a tabela periódica dos elementos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.